Nós vamos falar hoje sobre o terceiro pilar da cosmovisão cristã, redenção. E redenção não é algo exclusivo da cosmovisão cristã. Embora seja uma palavra do universo religioso, toda a cosmovisão, mesmo aquelas que não consideram Deus em seus pressupostos, tem uma história de redenção. Pode não chamar por esse nome, mas a ideia está lá. É aquela ideia de que aquilo que estava errado, aquilo que é mal, pode ser mudado, pode ser consertado por alguma força, por alguma mudança, seja de fora, seja de dentro. Mas é neste ponto, nesse pilar, que nós notamos a maior diferença entre as várias cosmovisões existentes e a cosmovisão cristã. Por quê? A redenção cristã é algo que ocorre fora de nós mesmos e só é percebida por meio da revelação especial. Todo homem pode ter uma noção de que o universo foi criado por um ser superior. Todos podem até ter uma noção de que o ser humano é mau, tem alguma carência, mas ninguém pode conhecer o caminho cristão de redenção sem que o Pai que está no céu nos revele. E é nesse ponto que nós temos o Evangelho. É aqui que ele entra em ação. E essa mensagem não está no nosso potencial, não é a nossa boa vontade, não é a nossa capacidade de resolver problemas. O Evangelho, ele está centrado em Deus. Então, para enxergarmos a redenção conforme as lentes da palavra, Deus tem que abrir os nossos olhos, tirando a cegueira espiritual. A redenção, na cosmovisão cristã, é realizada por outro. E nós não temos qualquer participação nela. Agora, se toda a criação sofreu por causa do pecado, aquele caráter cósmico da queda, existe um caráter cósmico da redenção. Essa redenção em Cristo Jesus alcançará toda a criação. Romanos 8, 18 a 23 diz que a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque ela está em cativeiro, ela está escravizada em sua decadência. Colossenses 1, 19 a 20 é um outro texto cujas palavras às vezes escapam da nossa compreensão. Lá Paulo nos fala que o sangue da cruz foi o meio de reconciliação de todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Ou seja, Jesus morreu na cruz não apenas por seres humanos que seriam reconciliados com Deus, mas por toda a criação, para que ela fosse então liberta, redimida do seu cativeiro. Agora, uma coisa muito importante. Deus, é claro, redime indivíduos, ele salva indivíduos. Porém, nós não podemos pensar sobre redenção sobre uma perspectiva individualista apenas. Nós somos redimidos e inseridos neste ato no corpo orgânico de Cristo, a sua igreja. Logo, não há vida redimida fora da igreja, pois é mediante a igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus. Isso está lá em Efésios 3, versos 10 e 11. Deus redime indivíduos e forma um povo, para que este povo santificado tenha a oportunidade, então, de redirecionar as estruturas que foram criadas boas, mas foram manchadas pelo pecado. Olha só, não que nós sejamos redentores como Jesus foi, mas que o nosso chamado inclui a reforma de alguns aspectos da nossa cultura que estão manchados pelo pecado. Vou dar um exemplo. Quando nós vivemos em família, conforme o propósito original de Deus lá na criação, quando nós obedecemos aquele ciclo de trabalho e descanso, nós agimos dentro de um padrão, digamos, redimido. Nunca devemos nos esquecer que a nossa tarefa principal como povo redimido é, acima de tudo, o anúncio de uma redenção já realizada em Jesus Cristo. E aí sim, uma vez que esse anúncio seja feito, uma vez que pessoas ouçam e creem nesse anúncio, aí sim nós temos indivíduos redimidos prontos a agir em sociedade como tal.